que qualquer investidor com qualquer nível de conhecimento deveria ser capaz de ligar qualquer estratégia com qualquer nível de complexidade em, no máximo, 2 cliques. Dá pra viver de day trade? Não. Faz da spoiler. Pode, deve. O app da OnTick já está no forno. Pior mês de 2025, 49,5% dos clientes ganharam dinheiro na plataforma. Ninguém acredita quando eu falo isso, mas, cara, ganhar dinheiro com estratégia automatizada é muito fácil. E ao contrário do que muita gente fala, a RLP pra gente é uma coisa boa. Ajuda. Ajuda demais. Cara, quem... Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um NomusCast. E hoje a gente tem um convidado especial que eu já vou falar aqui pra vocês. Mas antes, eu sou Carmine Cantuária, co-host desse podcast que fala a verdade. Você que é trader e está em busca da verdade, da transparência, aqui a gente fala sobre detalhes do mercado que muita gente por aí está escondendo de você. E ao meu lado, eu tenho ninguém menos do que o CEO da porra toda, irmão. Calma. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Carmine, cobrindo aqui o Dani Braga, que no próximo já deve estar com a gente de novo, mas é sempre um prazer participar, ainda mais hoje aqui, com essa figura tão especial, que a gente gosta tanto e tem tanto respeito aqui na Nomus. Então já apresenta aí o convidado. Bom, então vamos apresentar. Tá com a gente hoje aqui Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick. Para quem não conhece, a OnTick é uma plataforma de operações automatizadas que tem transformado muito a vida dos clientes, tem aumentado a vida útil dos clientes e transformado aqueles resultados ruins em resultados bons. Então, assim, acho que o papo aqui vai muito na linha da transformação do mercado, do que a gente imagina para o futuro. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, Malacarne. Primeiro, falar um pouquinho sobre você, quem você é, bem rápido a sua história, para depois a gente entrar num assunto mais interessante. As famosas polêmicas. Né? Os assuntos legais. Esse é o que importa, né? Bem, turma, obrigado aí pelo convite antes de mais nada, né? Obrigado ao Carmine, obrigado Impera. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Malacarne, sócio fundador, né? Atualmente CEO da OnTick Invest. É uma plataforma focada em negociações automatizadas. Né, a gente está integrado ao Grupo XP desde 2021, né? E, enfim, a gente tem conseguido aí trazer bons resultados, que acho que a gente está aqui nesse podcast para justamente discutir o que a gente vem conseguindo com a plataforma, né? Acho que tem muita coisa que a gente vem transformando, muita novidade que a gente está trazendo, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, queria mais uma vez aí agradecer a oportunidade do convite aí para participar daqui do podcast. Fala, Carne. Cara, hoje, lendo aqui o briefing que eu recebi, tem um fato novo aqui, você é formado em Relações Internacionais. Como assim, cara? Tipo... Minha área... Sabe aquele negócio... Como assim? Fomos surpreendidos. Eu falei que eu não iria me furtar a nenhuma pergunta. Você já me pega pelo... Não, pior que o Beto Indec também, né? Veio aqui e foi a mesma coisa. Relações Internacionais. Jura? Também, juro pra você. Sabe aquele negócio, se eu pudesse voltar atrás e falar assim, cara... Mas quando eu percebi que eu não gostava daquilo, eu já tava assim, do meio pro final do curso. Aí tem que concluir, né? Aí eu falei assim, agora, bicho... Puta, a gente tem mais em comum do que você imagina, viu? Eu sou formado em Direito. Jura? Então, assim, só revelações aqui. Essa aí eu já não sabia, não. E eu passei em Direito na Federal do Espírito Santo, e eu lembro como se fosse hoje. Passei até bem, passei em 6º ou 7º colocado, e acho que a da turma tinha 60 vagas. A única desistência foi a minha, cara. Olha lá. Só eu desisti, porque eu detesto Direito, cara. Depois de algum tempo eu também descobri isso, né? Mas aí eu não quis fazer Direito, fui fazer Relações Internacionais. Aí fui... Mas depois puxou um MBA de Cara, finanças, foi até né? interessante, contando uma história rápida, tá? Por quê? Porque quando eu cheguei no curso de Relações Internacionais, falando um pouquinho da minha história, eu cheguei lá no curso, eu fiz na PUC de Minas, em Belo Horizonte. Fiquei 5 anos estudando lá. E aí, quando eu cheguei lá no curso de RI, foi muito legal, porque todo mundo que fazia o curso eram pessoas que já tinham feito intercâmbio, pessoal que já tinha alguma experiência, né, pessoal que tinha esse contato com outros países, né? Então, lá era assim, português, inglês, espanhol, cara, era o básico. Todo mundo falava português. Normalmente é uma galera que pensa em fazer... Diplomacia. Diplomacia. Pensei um tempinho também, desisti quando eu descobri como é que é a vida do diplomata. Aí, resultado, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, inglês, espanhol,
Português é o básico. Todo mundo fala inglês, português. E eu não sabia nem mal Francês, inglês direito, espanhol. Então, aí quando eu ia... Pô, você quer se diferenciar? O pessoal ia para árabe, francês, alemão, mandarim. O pessoal, cada um estudava uma quarta língua. Assim. Eu pensei, pô, eu sempre fui meio estudioso, assim, em Caxias, gostava de estudar. Aí eu falei, pô, todo mundo fala 4 línguas aqui, eu vou ficar com 1,5, né? Português e metade do inglês aí. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Aí deu na telha de fazer alemão. Aí eu resolvi fazer alemão. Tentei francês, mas aí, pô, comment ça va pra mim não dá, né? Então, tentei, não me dei bem com o idioma francês. Aí eu fui estudar alemão. E, Caraca, cara, não fazia ideia disso. Nem eu. E depois especializou na linguagem de C++. Não, isso é outra coisa que vem depois ainda. Eu tô tentando ligar os pontos, mano. Tipo, aí, cara, foi legal. Não faz sentido. Então, aí quando eu fui aprender alemão, eu falei assim, pô, bacana, né? Por que eu tô aprendendo alemão? Porque eu achei que ia aumentar a minha empregabilidade, porque tinha muita empresa alemã aqui no Brasil e tudo mais. Só que culminou, cara, que no finalzinho do curso, eu falei, pô, quer saber? Gosto de estudar, vou ver se eu faço um mestrado. Aonde que eu posso fazer mestrado? No exterior, né? Porque eu nunca tinha ido para fora, todo mundo já tinha filhinho de papai, já tinha estudado fora, feito intercâmbio, eu nunca tinha pisado fora do Brasil. Aí eu comecei a pesquisar, pô, na Alemanha, pouca gente sabe. É um polo científico muito cara, forte. A Alemanha, ela tem assim, cara, uma das melhores, quer dizer, várias das melhores universidades do mundo são alemãs. Só que elas não têm o prestígio, a fama de Yale, até Harvard, por conta da mais, questão né? da guerra, né? Tudo isso. Mas, cara... O ensino lá é puxadíssimo. E aí o que acontece? A base da ciência, né? Diferentemente de, por exemplo, Espanha, França e Inglaterra, o ensino na Alemanha ele é 100% público. Você quer fazer um mestrado, um MBA nos Estados Unidos, você tem que pagar um tuition fee de $80 mil. Inglaterra, a mesma coisa. França, tudo muito caro. Porra, na Alemanha é tudo de graça. E você falava alemão. E aí eu já falava alemão, então juntei o útil ao agradável. Fui pra lá. Sábia. Aí eu Gênio, mano. Gênio. Aí eu fui fazer o meu mestrado. Aí no mestrado, foi quando eu percebi que eu não gostava de relações internacionais e falei assim, pô, no mestrado eu não vou cometer esse erro de novo, né? Perfeito. Aí eu identifiquei no curso lá o que eu gostava. Aí eu fiz o mestrado na área de finanças. Aí foi aí que eu comecei a entrar no mercado. Aí entendeu? começa a fazer sentido e tudo se alinhou, né? Exato. O Jobs falava disso, né? De você olhar no para trás e ligando os pontos, assim, que às vezes parecem muito aleatórios. Mas e aí, em que momento... Ok, já estamos em finanças, então já estamos no norte, já tinha... Mas em que momento entrou a programação e aprendeu a programar, começou a fazer os primeiros robôs? Eu lembro de você da época da Delta Trader, né? Isso. Que era você, cara, talvez maior referência de robô como ferramenta na época do né? MetaTrader, Na isso. época do MetaTrader, porque era um Tinha canivetão muita gente boa suíço também, né? que tinha tudo ali e tal, mas... E aí, Era uma época boa. como que chega... Me veio na cabeça Fabiano, Henrique Vilela. Tinha muito o Rogério Figurelli também da Figurelli. Trajecta. Mas assim, acho que esses 4 aí eu acho pioneiros que- na época mesmo. Você e o Vilela, provavelmente os maiores, né? E lembro... o Fabiano também, né? Fabiano. Algo Trading. E o Trajecto, o Rogério Figurelli também foi muito bom. Lá na Alemanha, cara, o que acontece? Você imagina, né? Eu venho da área de humanas, relações internacionais. Aí eu chego lá no curso de finanças. E o curso de finanças, cara, na Alemanha, assim, pra você ter ideia, eles usavam os mesmos livros que, cara, os MBAs mais puxados lá em Harvard, Yale, não sei o que, todo mundo, entendeu? E o material era, assim, o curso era metade em inglês, metade em alemão, né? Então a gente legal. assiste a metade das aulas em inglês, a outra metade em alemão e tal. Mas o curso era mega puxado. E assim, a gente fez, eu fiz o mestrado na Humboldt, na Universidade Humboldt para Berlim. Pouca gente conhece. Tem 29 prêmios Nobel que já deram aula na universidade. Cara, não, isso é bizarro. é bizarro, cara. Bizarro. Aí, resultado, o ensino da universidade é puxadíssimo. Aí você imagina, humanas, minha formação, chego lá na universidade e eu vou fazer macroeconomia. Cara, Só que com viés quantitativo. quantitativo. Os caras chegaram lá fazendo equação diferencial lá em macroeconomia. Estatística Eu nunca pesada. tinha estudado cálculo na vida, cara. Lembrando que eles ainda estavam falando em alemão. Exato. Só pra ajudar mais um pouco. Exato. Exatamente. E aí, quando eu cheguei lá e vi os caras fazendo lá equação diferencial e, porra, sabe, Econometria, né? econometria, estatística, e, porra, pior de tudo é que eu chegava lá nessas matérias, eu gostava, eu curtia daquela parada, porra, aquele monte de número, aquele monte de maneiro derivado, integral, não sei o que. Eu falei, não entendo porra nenhuma, mas eu tô gostando disso. E eu meio que fui autodidata, né? Eu meio que estudei sozinho ali, porra, e sou autodidata em cálculo, estatística, porque eu não tive isso na graduação de humanas, né? E tive que estudar. E eu lembro que do primeiro ao último dia de aula de macroeconomia,
eu não entendi uma palavra do que o professor falou. Então, assim, eu não sei como que eu passei em macroeconomia. Pra falar a verdade, eu sei, né? Porque o professor normalizava a nota. Então, como todo mundo foi muito ruim, dentre os muito ruins, eu fui mais ou menos bom. Então, assim, acabou que eu passei, né? Mas aí, lá no curso de microeconomia, eu lembro do professor Edmar Wolfstetter, era o nome do professor. Carmine, você pode repetir o nome do professor, por favor? Edmar Wolfstetter. Wolfstetter. Obrigado. Aí o que acontece? Esse professor, cara, ele usava um programinha para fazer a aula dele de microeconomia. MATLAB da vida. Concorrente do MATLAB. Era o Wolfram Matemática. Wolfram, nossa, tem até hoje. Foi o meu primeiro Eu usei o contato. Esse programa é foda, foi cara. o meu primeiro contato com não vou dizer uma linguagem de programação, mas era uma linguagem de programação. Era uma plataforma, uma linguagem de programação. Porque o Wolfram, ele é muito voltado pra matemática mesmo, Exato. Né? E aí, o que acontece, cara? Eu comprei um livrinho, eu tenho até hoje esse livrinho, é meu orgulho, cara. Um livrinho sobre, né, livro de programação, usando matemática ali. Foi ali que tudo começou, cara. Cara, que maneiro. Nunca tinha programado nada, mas aí eu via que ele escrevia nas coisas, colocava no projetorzinho ali, a tela, matemática, falei, bacana, quero aprender isso aí. Foi ali que eu tive contato. Aí depois, só os craques vieram depois, né? E aí, voltou, você volta pro Brasil ou fica na Alemanha nesse momento? Eu estudei 4 anos, eu fiz mestrado, aí eu fui trabalhar no Deutsche, né? Cara, tu foi do Deutsche, que legal, mano. Eu trabalhei na área de fusões e aquisições do Deutsche, né? Lá ou aqui? Em Frankfurt, tá. né? Eles têm 2 torres gêmeas, assim, no Deutsche, de 40 andares lá, lindíssimas. A sede do Deutsche Bank em Frankfurt, né? Mas, tipo, na área de investment banking? Não, aí que tá. É onde tudo começa. Como é que uma coisa leva a outra, né? Uhum. Eu trabalhei na área de M&A, na área de fusões e aquisições. Okay. Só que o banco, é assim, imagina 2 torres de 40 andares, só que a parte de baixo do banco, você tem uma área comum, né? E nessa área comum, todo mundo almoça, o pessoal almoçava lobby ali e tal. Exato, o pessoal descer. Aí foi ali, na hora de descer, pra gente poder almoçar ali, que eu comecei a ter contato com a galera de, né, mercado financeiro. Aí a gente passava ali, saía do banco, tinha um outro prédio do banco, onde tinha uma espécie de aquário, e via aquele pessoal mexendo com bolsa pra cima e pra baixo ali. Aí foi ali onde tudo começou. Brilhou. Cara, aí, é sempre isso. Não tem como não se apaixonar. não tem como, cara. E aquela galera já desenvolvia estratégia automatizada, bicho. Eu tô falando de 2003, tá? Sim. Já tinha gente no Deutsche Bank, Frankfurt, Alemanha, em 2003, que o papo deles era estratégia automatizada. Imagina, cara, 22 anos atrás. Aí ali eu já falei, pô, Achei. me interesso por isso daqui. Aí eu acho, né? De lá não parei mais. Aí você volta pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil e comecei a trabalhar na menor corretora do Brasil. Não sei se vocês lembram, mas quando a XP começou, eles compraram a American Invest. Sim. Tinha uma corretora que era pequena, uma corretora meio que esquecida. A XP foi lá e comprou o título, né, da bolsa e da American Invest e virou a XP. Eu trabalhava na Uniletra, que era a corretora de número 29, a American Invest era o número 3, ela era menor ainda do que a American Invest. Era a menor corretora do Brasil. Então, era a menor corretora do Brasil. Aí, para mim, foi uma sorte. Por quê? Porque como era uma corretora pequena, e eles vieram da antiga Bovmesb, né? A Bovmesb, ela foi, acho que, incorporada pela Bovespa na época, e aí eles incorporaram a Bovmesb, a Bovmesb tinha lá a Uniletra como sócia, cara. A Uniletra meio que chegou assim, dentro da Bovespa na época, e os caras meio que, menor corretora do Brasil, eles tinham 4 terminais Mega Bolsa. E aí eu entrei lá para trabalhar na Uniletra e adivinha, dos 4 terminais Mega Bolsa, 3 estavam ocupados e 1 estava vazio. Aí, pô, na hora que eu cheguei, primeiro dia que eu sentei para trabalhar na corretora, me coloca um terminal Mega Bolsa na minha frente. Acho que essa sorte provavelmente poucas pessoas no Brasil tiveram. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E eu assim, cara, já cheguei, primeiro dia de trabalho, já fui direto no terminal Mega Bolsa. E depois ainda falam que é o PlayStation que conquista, né? Não é. Não é. Não é mesmo. E aí eu sentei, cara, e na hora que eu vi aquele monte de número passando ali, eu falei, caraca. Não, cara, pra quem é apaixonado por mercado financeiro, assim, igual a gente, eu acho que essa sensação realmente é o
quando você vê os números na tela, os gráficos e aquela... Eu acho que a sensação de ver o dinheiro movimentando e passando na tua frente, fala, cara, eu quero pegar um pedacinho desse dinheiro aí Cara, passando. nossa, Isso aí perdi muito dinheiro com opção é naquele Mega Bolsa lá, indescritível. cara. Mas se Ali divertiu demais. Muito, perdi dinheiro, aprendi horrores, cara, mas ali foi onde tudo E começou. era uma época que tinha que aprender na raça mesmo, né? Não tinha curso, cara, não tinha curso, treinamento. nada. Pra não mentir pra você, cara, tinha o Lopes Filho. Não sei se vocês lembram da Lopes Filho, consultoria lógico. Lopes Filho do Rio. Sim. Casa de Cara, análise lendária, né? Da lendária antiga. mesmo, cara. Que Nossa. imagina, 2004 foi quando eu comecei a Aham. trabalhar com o mercado financeiro. E, cara, eu lembro que a gente organizava o curso da Lopes Filho lá em Vitória, cara. Os caras iam fazer curso de análise técnica lá em Vitória. Não tinha nada, velho. Ai, O terminal que a gente usava para analisar gráfica era o CMA Series 3. pra você Mas ter o ideia. 3 era melhor que o 4. Não sei se você vai lembrar disso. Depois O que 4 atualizaram, piorou, né? exato. Tinha broadcast, que era moderníssimo Sim, pra época, sim. mas era caríssimo, né? Sim. E eu comecei usando Aí esse CMA 3, 4 tinha o Cedro na época também. Eu não usei o Cedro. Tinha o Cedro não também. usei. Ah, tinha um Mas o Cedro. CMA Series 3 foi, eu acho que foi o primeiro que eu comecei a ver gráfico. Eu acho que o foi meu ali. primeiro clique foi CMA também, porque foi, por incrível que pareça, a corretora do Banco Santander, velho. Minha primeira continha. Aí depois, logo no primeiro mês eu também já abri XP já. E aí, Qual é o número nunca da mais sua saí. conta na XP? Cara, 397,700. É isso. Puta merda, abaixo de 40 mil? A sua é qual? A minha é 41 mil. A minha é 22. Você vê que todo mundo aqui é das antigas, Não, né? e o meu assessor, Desde aqui ó, sempre, desde sempre. Ah, Jura? desde Era. sempre. Ele era Pô, meu assessor. 22, 30 e 39? 37. 37 é meu 41 e pouco. É Não, todo a sua mundo é assim. 397700. Porra, 39, você não quer falar o CPF dele também, não? Não, cara, ele é bizarro, mano. Ele é bizarro. Ele sabe o número Fala da o conta. CPF logo. É isso mesmo, 39, 397,700. Mas é isso aí, pô, 2003, 2004. É. Provavelmente foi a época que todo mundo Sim. começou, então. Ah. É isso. Foi isso aí. Foi quando a XP comprou a American Invest, foi em 2003, se eu não me engano, não foi? 2002, 2003, foi por aí. Mas assim, eu lembro que o meu primeiro contato com a XP foi passar Cara, eu passei em frente a algum escritório de assessoria lá no Rio. E aí eu vi, né, aquele escritóriozinho de vidro, eu vi os computadores e aquela decoração já característica da XP, né, meio amarelinha, né, com tal. E aquilo me chamou muita atenção, e era bem naquela época da XP que ela tinha um cursinho com uma apostilinha, assim, a XP educacional ainda, Eu aprendo né? a investir. Exatamente, época né? do Rossano? É, época do Rossano. Exatamente. Aquele ali foi o meu primeiro contato com a XP e nunca mais saí. É. Nunca mais saí. Aquilo trouxe muita gente, né, pro mercado, a expansão Educacional, começou ali, cara, né? educacional. O foco no educacional é É super isso. importante. A XP acertou muito nisso, no Sim, educacional. né? sim, A virada de chave da XP foi o educacional. Foi. sim. E aí, você tá ali, tá trabalhando na bolsa, tá no terminal, tendo o primeiro contato. E aí, em que momento você começa a programar? Você é um cara referência de MetaTrader, então imagino que já foi por ali, ou teve algum outro software antes? Teve antes. 2004 eu comecei a trabalhar. Lá pelos idos de 2005, 2006 eu mexia com MetaStock. Só que MetaStock... Cara, eu lembro dessa MetaStock era um programinha que não tinha integração nenhuma com bolsa, né? e Você era- cortava os dados, fazia backtest e tudo mais, mas não tinha integração com bolsa, né? O primeiro programa que eu não usei... roteava, né? Não roteava. O primeiro programa que eu usei, assim, para rotear mesmo com bolsa, era um parto, né? Porque você tinha que contratar o market data da eSignal, né? Foi o NinjaTrader. A gente puxava o market data da eSignal, plugava no NinjaTrader, você tinha que comprar o NinjaTrader, pagar o market data Pagar o desse- FII do Exa- Market Data. Exato. E ainda assim, não plugava nas corretoras. O NinjaTrader, O durante Ninja anos... Trader veio bem depois, bem mais pra frente, na Rico, ainda antes da aquisição da XP. Então, mas eu usava o NinjaTrader para começar a fazer os meus catiripapos lá de programação, entendeu? Mesmo sem ter nenhuma conexão com corretora no Brasil, eu contratava o market data da eSignal, plugava no NinjaTrader, que eu paguei na época, caríssima a licença, $2.000 na época, Sim. eu paguei o NinjaTrader, só para ficar mandando operação em conta demo. Mas ali foi meu primeiro contato com programação mesmo, foi no NinjaTrader. Aí, pois, lá para 2008, 2009, né? Aí, porra, até começar o MetaTrader aqui no Brasil foi em 2013. Quando o MetaTrader começou em 2013, aí eu já tinha ali aquela bagagem de NinjaTrader, que foi onde tudo começou para mim, né? E o Ninja era em C, né? C Sharp. C Sharp. C né? Sharp, isso. Eu lembro, o MetaTrader no início também rodava
MetaTrader rodava C Sharp, e aí depois eles tiveram que fazer a mudança pro MQL, que Jura? eles Isso eu não tomaram. sabia. Eles tomaram um processo, cara, da Microsoft, aí eles tiveram que trocar a linguagem. Mas. Você sabe que essa chegada do MetaTrader em 2013 é onde aconteceu a virada de chave no Rio de Janeiro, na BRA. O Daniel se tornou assessor especialista em MetaTrader e foi assim que ele começou a rampar na XP com esse perfil de cliente. Então, a mudança, assim, a grande virada da BRA no Rio foi o MetaTrader. Então, quando você chega já desenvolvendo em MetaTrader, foi quando o Daniel também enxergou uma possibilidade de desenvolvimento numa plataforma que ninguém conhecia. Não tinha nada. Não tinha, cara, ninguém mexia com o MetaTrader. E aí no Brasil. vamos lá, até trazendo já agora praticamente um loop para os dias atuais, né? Cara, o robô de trading é o sonho, né, da galera. É o que todo mundo quer. É a solução dos seus problemas, cara. É você deixar o negócio no piloto automático, operar ali. Então, o MetaTrader, quando ele entra no Brasil, eu acho que veio muito... Houve aquela expectativa bem alta, né, por parte dos traders ali, mas aí a gente enfrenta um monte de problemas, né, nesse primeiro momento ali, de sinal caindo em corretora, problemas de qualidade também do que tinha ali no mercado, para o mercado brasileiro, adaptações das estratégias de fora para dentro. Então, até, cara, o que você lembra aí dessa época? Quais que eram as primeiras dificuldades? Assim, até mesmo na física, o que você enfrentou ali nesse primeiro momento ali como usuário de MetaTrader? Cara, assim, boa pergunta, tá? Bem perguntada, eu acho. Mas assim, no começo, eu tô falando lá de 2014, mais ou menos. Olha que loucura. O negócio era realmente assim, era muito incipiente. Só te interrompendo, a Delta ela surge em que ano? 2013. Em 13 surge 13 a gente funda a Delta, exato. Né? Então, bem no CNPJ, iniciozinho do Meta, CNPJ dela é 2013. Né? Aí o que acontece? Lá em 2013 não tinha série contínua. Perfeito. Ninguém nem sabia o que era série contínua. Tá? Quem era de Como mercado? é que você vai fazer um backtest se os contratos não existem? Se acabou a validade, acabou o contrato. Exato. Né? Então, assim, eu lembro até hoje de receber um e-mail da XP, tá? E lá no e-mail da XP tinha em cópia. Na época só tinham, né, 2 empresas, né? Tinham 3. O Fabiano também nessa época já tinha empresa, mas a XP mandou um e-mail para mim e para o Rogério Figurelli, da Trajecta. Porque a XP, ela meio que mandou um e-mail para os poucos desenvolvedores que, né, tinham no mercado na época, perguntando, cara, a gente quer fazer série contínua para o MetaTrader 5, mas e aí, quais são as boas práticas, o que vocês recomendam e tal? E aí eu lembro que até teve uma discussãozinha saudável entre eu e o Figurelli, que era os tipos de encadeamento de série contínua, né? E assim, eu defendia o encadeamento por diferença, o Rogério Figurelli, ele defendia o encadeamento, na verdade, por divisão, né? E aí a gente ficou trocando vários e-mails com a XP, do tipo, pô, diferença, divisão, não sei o quê. Aí o resultado da XP falou assim, nenhum nem outro, os dois. Quem que era do lado da XP nessa época? Cara, curiosidade. eu não lembro quem que era. Acho que o Raoni tava no meio, já tava no meio. Cara, então você participou da criação da série das séries contínuas Isso eu não tinha ideia, do MetaTrader no Brasil. Muito obrigado, inclusive. Por quê? Porque é uma coisa que já tinha no Ninja Trader, né? Então já era uma prática lá do Ninja Trader, mas no MetaTrader, quando chegou aqui no Brasil, negócio assim, não tem série contínua da parada, vamos fazer? Aí eu meio que até para esclarecer para a audiência o que é a série contínua, os contratos futuros têm data de validade e eles acabam. Então, como é que você vai fazer um backtest de 5, 10 anos de dados se o contrato durou 2 meses, 45 dias? E aí você resolve esse problema juntando. E aí você vai ter toda a liquidez. Né? Aí tem formas diferentes de juntar isso. Por vencimento, por liquidez, por diferença. E aí vocês participaram dos... Então, por isso que tem tanto o arroba como o cifrão. Exatamente, o arroba é isso aí. E o cifrão N, arroba N, tem várias séries, porque na época a gente ficou assim, cada um defendendo sua posição. E a XP, de forma inteligente, ela falou assim, vamos fazer tudo. Fazer os dois. Não custa nada fazer dos dois jeitos. Aí, de lá pra cá, não parou mais. E aí, popularizou, né? Tanto é que todo mundo hoje usa série contínua e sabe do que se trata, né? Exatamente. Ô, Carmine, você tem uma passagem importante também nesse mercado de automação, né? Uma das primeiras estratégias que eu lembro aí era o Carmine Trend. Isso aí. Famosa Carmine Trend. Tu não conhece isso? Conheço, não. Juro por Deus, juro, Carmine Trend. Cara, isso aí das antigas.
Assim, cara, eu fiz engenharia, então eu tinha noção de programação, mas assim, uma disciplina de Pascal, que é uma linguagem que hoje em dia praticamente, mas é a base. Rápida pra caramba. Super rápida e tal. E aí, cara, ali foi, por ter, na engenharia, sempre aquela coisa orientada a dados, né? Eu falei, cara, preciso verificar se esses padrões, eles funcionam. Você começa a estudar trading, você começa a aprender sobre médias móveis, sobre tudo. Então eu falei, cara, eu preciso testar. Qual é a melhor forma de testar? Gerando uma estatística. Se eu vou gerar uma estatística, beleza, já tá pronto um robô, né? E aí comecei na intenção de validar as estratégias que eu estava aprendendo, de cruzamento de médias, de padrões de candle e tudo. Aí surge o primeiro robozinho ali de tendência, que aí eu comercializei na época como Carmine Trend. E aí, cara, foi acho que uma adesão muito rápida ali no primeiro momento e tudo, porque talvez, eu não sei bem, acho que foi uma coisa ali de mercado mesmo. Como eu comecei a utilizar eles em Renko, e era uma coisa que no Brasil não... Apesar de... O Renko é tão antigo quanto o Candlestick, e muita gente não sabe disso, acho que é uma novidade. Mas não tinha muita gente fazendo, né? E eu acho que teve uma adesão inicial ali. Não que ele fosse um pré-requisito utilizar em Renko, em gráficos de Renko. Você fazia no MetaTrader 5, no gráfico de Renko? Não. Aí nessa época, eu tinha feito ele no MetaTrader, mas ele explodiu, assim, nesse primeiro momento, quando eu fiz em Renko no Profit. Só que aí a gente esbarrou num primeiro problema. O Profit não roteava robô na época. Entendi. Só que a adesão foi tão grande que aí a Neológica entrou em contato comigo e fez a proposta. E aí foi o primeiro robô da Neológica, que foi o Carmine Trend. E eu ainda fiquei depois, eles me convidaram para dar aula de programação em parceria com eles. Tinha algum curso que a gente fazia junto com o IBMEC, que era sair com a etiqueta Neológica e tal. E aí depois eu acabei saindo, né? Hoje nem tenho mais robô no Profit, nem nada disso. Eu acabei saindo por conta disso. Mas teve esse momento, sim, ali de... Aí foram dois, né? Foi o Carmine Trend e depois o VWAP Band também. Mas você poderia fazer um robozinho para um tique, hein? Sim. Estamos fazendo. Estamos registrando esse dado aqui, ó. Né? Então vai rolar. Vou cobrar, agora vou cobrar. E daí, Malacarne... quando vem a ideia de criar a sua própria plataforma? Porque tinham vários problemas no MetaTrader. O MetaTrader acabou surfando uma zona cinzenta durante muitos anos. Surfa até hoje, na verdade. Onde não tem nenhum tipo de fiscalização. Qualquer um pode desenvolver e comercializar. Barreira de entrada é muito baixa. Barreira de entrada baixa. Isso faz com que os clientes desistam, né? Porque são promessas muitas vezes vazias. E daí eu acho que em algum momento você olhou aquilo e falou, acho que tá na hora de tentar fazer alguma coisa séria. É mais ou menos isso, não? Como é que vem a ideia da Untick? Na verdade, foi uma necessidade, tá? Em 2018, me corrija aí se eu estiver errado. A gente teve a época da taxa de juros a 2,5% aqui no Brasil, lembra? Foi em 17, se eu não me engano. 18. 17 ou 18, que bateu 2,5%. E aí foi nessa época, cara, a taxa de juros caiu absurdamente. Foi quando, lembra que a quantidade de CPFs na bolsa, durante 15 anos, não passava de 1 milhão de CPFs. Não, até menos, cara. Ficou estagnado em 500 mil. Isso. Aí chegou pra... Anos. Anos e anos. Aí quando chegou em 1 milhão, teve festa, né? Foi, exato. E tal. Foi lá pelos idos de 17, 18. E aí a taxa de juros caiu e começou a entrar muita gente nova na bolsa, entende? Aí foi quando o número de CPF saiu de 1 milhão para 2, 3 e subiu muito rápido a quantidade de CPFs. E isso refletiu pra gente lá na época, na Delta Trader, né? E a gente tinha lá a Delta Trader, a gente tinha um robozinho de MetaTrader e tal, e muita gente procurava a gente, muita gente. Só que na hora que as pessoas procuravam a gente tinha um robô, tinha plataforma, era o nosso entendimento ali, né? Tinha tudo pro cara virar cliente nosso. Só que de cada 10 pessoas que procuravam a gente, cara, 9 não efetuavam a compra. E a gente falou assim, cara, tem tanta gente nova entrando na bolsa e dessas 10 pessoas que procuram a gente só fecha negócio com 1 e deixa ali 9 passar. Então tem dinheiro aí na mesa e tem alguma coisa errada acontecendo. Então a gente parou para fazer uma análise, né? De, o que era o MetaTrader 5? Assim, não tem nem o que falar que é uma puta de uma ferramenta. É uma baita ferramenta, assim, é super estável, é rápido, é completo, não tem nem um A para falar de MetaTrader 5. O único problema é que o MetaTrader 5, ele atende o nicho
de pessoas que a Programador, gente né? chama de... Não, nós chamamos de entusiastas. O cara que ele quer colocar a mão na massa. É o cara que quer colocar na nuvem, o cara que quer colocar robô, o cara que quer fazer backtest, o cara que quer programar, o cara que quer parametrizar. Isso é um entusiasta. Isso é verdade. Entendeu? Não é nem um cara que quer Ele é programar, mais que entendeu, um programador, tem razão. ele é um entusiasta, É, porque, bicho, o tem trabalho razão. que dava Sim. pra você colocar um cara pra usar MetaTrader 5, o cara tinha que querer muito pra usar aquilo ali, entendeu? Fazer Ela tem tudo menos ser friendly, né? Não, é. exato. Zero. Não, é feita pra pra programador, isso, cara, é uma baita de uma plataforma, Sim, não tem nem o que dizer. sim. Mas assim, pro usuário final, ele tem que ser um entusiasta. Tem que É ser o único, entusiasta. a única palavra que eu encontrei até hoje pra definir o cara que usa MetaTrader 5. É o entusiasta, o cara que quer, que gosta, entendeu? E a gente falou, porra, mas não é o público grande não quer isso. Não. O público grande quer outra coisa. Então, de cada 10 que procura a gente, 9 você vai explicar pros caras que porque tem eu acho que a questão, o robô, né, até pensando do ponto de vista do cliente final na ponta, quando você fala em robô, o robô é automação. É como se realmente fosse uma solução perfeita. Só que aí quando você diz para o cliente que ele vai ter que baixar uma plataforma, aí instalar aquele robô no gráfico, eu lembro que as pessoas tinham dificuldade só de arrastar o arquivo pro gráfico. Você tinha que fazer um acesso remoto para ensinar a pessoa a arrastar o arquivo isso aí. pro gráfico. É isso aí. Não, aí tem que puxar o indicador também, aí tem que entrar, ver os parâmetros, configurar, fazer o backtest, botar na nuvem então, VPS. Exato. Cara, é tanto trabalho que o cara desiste, mano. Ele desiste. Desiste. Realmente ele tem que ser um entusiasta pra ele... É a palavra que a gente encontrou. É. E aí, em 2018, a gente falou o seguinte, cara, tem que ter alguma coisa mais friendly. Assim, o público quer alguma coisa diferente. Então, foi ali em 2018, ou seja, graças à queda na taxa de juros, que surgiu, né, a ideia da gente trazer um TIC para o mercado. E aí, a nossa proposta lá de 2018 era que qualquer investidor com qualquer nível de conhecimento deveria ser capaz de ligar qualquer estratégia com qualquer nível de complexidade em, no máximo, 2 cliques. E o Essa lance foi a de proposta fazer que a o gente web colocou lá foi atrás. muito legal, porque o cara não precisa instalar nada na máquina do computador dele. Exato. E aí a ideia é que a gente teve muito preconceito no começo, porque todo mundo achava que, porra, web não tem performance, web não é estável, web não é rápido. Então, assim, a gente meio que derrubou esses mitos aí, né? Porque, assim, é igual a carcaça do carro é uma coisa, o motor do carro é outra, né? Então, assim, a nossa carcaça é web, toda bonitinha e tal, mas o que tem ali debaixo do capô, entendeu? Então, para ser muito honesto, a minha preocupação sempre foi muito maior do que tem debaixo do capô do que aquela interfacezinha bonitinha que o cara vê na web, entendeu? Mas assim... Faz sentido. Eu acho também porque antigamente tinha algumas plataformas web que eram realmente ruins, né? A ordem demorava a entrar, demorava a executar. Talvez até tenha vindo disso, mas realmente hoje, cara, não tem. E hoje tá todo mundo web, né? Praticamente não se usa mais nada instalar. As pessoas, na verdade, estão no celular agora, celular, né? Nem Novidade computador. Fala, quente, faz da spoiler. Pode, O deve. app da Untic já está no forno. É já. sério, cara? Caraca. Puta, ainda bem. Já É tá no difícil forno. ficar entrando no site toda hora pra ver meus resultados. O app da Untic já tá cara, a no forno, experiência mobile hoje já. Olha, hoje eu arrisco dizer que uma boa parte dos clientes novos da Bolsa nunca nem acessaram via computador. Não acessa. Baixa o aplicativo da corretora no celular, abre a conta pelo celular, transfere, faz um Pix e já começa a investir dali pelo celular, cara. A gente, muito diferente da nossa época. A gente demorou um pouquinho para tomar essa decisão, Entendeu? mas esse ano a gente já tem equipe nesse exato momento trabalhando. Pô, cara, já maneiro. tem recurso alocado, então vai ser um app para Android e iOS também. Maneiro. Legal. E você acredita num passo para democratização do trading? A gente meio que já deu esse passo, né? Acho que Não pelo app, digo pelo Untic. Ah, sim, pela Untic. Cara, se a gente parar para analisar, Impera, o que a gente tá conseguindo fazer, porque a gente tá acelerando mesmo, assim, vai, de 1 ano e meio para cá, 2 anos, né? 2 anos para cá a gente tá acelerando. E assim, quem diria, né, de 2 anos para cá, que seria possível você fazer day trade em mercado futuro e ter gente ganhando dinheiro fazendo day trade em mercado futuro. Cara, agora você chegou num ponto que eu queria entrar. Vamos lá, vamos ser sinceros, falar a verdade. Você é o cara que tem acesso aos números. Todo mundo no Brasil, todo mundo não, mas muita gente no Brasil fala: day trade não funciona, é vendedor de curso,
é isso, é aquilo, isso é golpe, é isso, é aquilo e tal. Cara, é possível. Day trade funciona, dá pra viver de day trade. Cara, você tem os números. Você tem o dono da plataforma, você vê lá os robôs, aqueles que funcionam, que não funcionam. Imagino que não tenha só robô de day trade, deve ter de swing trade também, mas você tem estatística sobre isso? Qual que é a sua visão de mercado em relação a isso? Primeira pergunta, acho que eu ia tirar um pouquinho o mito da frente. Dá para viver de day trade? Não. Porque, pô, a gente fala de renda variável. Então, assim, se viver de day trade, no meu entendimento, significa, pô, depender de day trade para pagar a conta no final do mês. Única e exclusivamente, cara. né? E é impossível, turma. Pô, é uma ilusão que é melhor a gente passar logo a régua aqui agora, porque não tem como viver de day trade. Se é renda variável, significa que em um mês você pode ganhar, no outro mês você pode perder. Imagina se você depender daquele dinheiro para pagar a conta e você perde num determinado mês. Pô, não tem como viver de day trade. Não, eu acho que assim, entendeu? também uma questão assim, pra quê, né? Porra, tem tantas estratégias, não tem só day trade. Eu enxergo o day trade como uma das ferramentas disponíveis no mercado financeiro. Sim. Mas pra que você vai se obrigar a fazer só isso? Sim. Não, e acho que tem uma diferença bem grande entre viver e vencer no day trade. Aí sim. Não, tem, olha só. É porque, vamos falar boa. São viver perguntas de day diferentes. trade, Pode parecer mais ou menos a mesma coisa, então, mas são não, coisas vamos diferentes. responder individualmente Deixa eu as colocar duas coisas. uma vírgula, então, porque o assunto é interessante, cara. É. Tem muita gente que é profissional que vive de day trade. Sim, claro. Tá? Mas claro. esse cara, ele encara o day trade como uma profissão. Então é o cara que, porra, de fato, ele precisa no final do mês ter aquilo ali pra pagar a conta. Muito mas ele genérica, só né? faz isso. Só Agora, faz isso. pra uma pessoa normal, porra, Sim. dependente O cara day que trade, tem um pra pagar- emprego, tem e aí ele emprego. vai largar o emprego dele É pra loucura. mês que vem, Loucura. em 30 dias, do nada, Loucura. do nadão. Ele... Carmine, esse Nasceu cara, iluminado, ele é o cara. Porra, mano. esses caras que vivem de day trade são caras que estão há anos Sim, procurando não, ali, é na isso, verdade, cara. um Igual, edzinho ali pro cara conseguir o cara viver de que day é trade, cara. só, única e exclusivamente um day trader mesmo, ele só faz isso É a para profissão. viver, é semelhante a um cara que é piloto de avião, é um cara que, sei lá, dirige um carro de corrida. Essas pessoas existem, elas são minorias e elas foram treinadas em alta performance durante anos para chegar naquele ponto. Ele não simplesmente chegou lá na autoescola e em 30 dias ele virou um piloto de Fórmula 1. Então é um caminho a ser percorrido que demanda muita vontade, muita resistência, muito estudo, muita prática e tal. Então, beleza. Então sabemos que existe essa figura no mercado, mas não é a ampla maioria. Não. Aí entramos no ponto de viver de day trade como única e exclusiva estratégia. Cara, para mim não faz sentido quando você tem várias estratégias que você pode alocar o seu patrimônio em renda, em dividendos, diversificar suas estratégias e ter o day trade Como complemento. como um complemento. Inclusive, como mais uma via de rentabilidade. Cara, excepcional. Porque, inclusive, o que acontece? A gente tem conseguido muito colocar a OnTick não como ferramenta principal de renda, digamos assim, para o pessoal novo que está entrando na plataforma. Até os dados que você pediu, estatísticas, e a gente gosta de divulgar esses números, né? Hoje, 70% dos usuários da OnTick nunca tiveram contato com BMF na vida. Cara, aí isso já é, Isso é demais. Isso já é muito diferente. Então a gente tá falando de um público Isso novo. já é muito Não é o diferente. day trader que tá lá, há 10 anos tentando fazer day trade na mão, não ganha dinheiro. Tô falando de um público diferente. É um público que nunca operou BMF na vida. Entendeu? Então o cara que, por exemplo, fica lá louco, né? comprado em Petrobras, comprado em Vale, ele pode até ter uma experiência em renda variável, entendeu? Mas o cara não sabe o que é operar short, por exemplo. Então ele não sabe que dá para você proteger o teu patrimônio numa eventual queda da bolsa. Então esses caras aí, de fato, a OnTick, ela entra aí, no caso, como um complemento para a carteira de investimentos dele, entendeu? Agora, ele aloca tudo, digamos assim, em estratégias automatizadas? Não. Ele vai pegar um patrimônio de 100 mil, e aí vai falar o seguinte, cara, pô, imagina, hoje é dia 23 de julho, taxa de juros está no maior patamar dos últimos 20 anos. Sim. Cara, se você pegar, por exemplo, 80 mil reais, numa carteira de 100, deixar 80 mil reais parado na renda fixa, cara, o que vai render mais do que a renda fixa com, né? Tá rendendo muito dinheiro a renda fixa, vai líquido, você consegue mais de 1% ao mês aí, talvez, entendeu? Não, sim, bem com mais. certeza. Com certeza. Então, assim, cara, se você pega 80 mil reais e deixa parado ali na renda fixa, isso vai render o quê? 800 reais por mês pro cara.
Você pega 20 mil reais e coloca, bicho, numa carteira de robô, numa carteira ali. Cara, se essa carteira de robô te der 1.500 reais no final do mês, cara, você vai somar Olha a 800 reais que você vai ter da renda fixa, mais 1.500 ali de robô, você vai ter uma rentabilidade que você nunca teria se você tivesse, por exemplo, aplicando em qualquer outra coisa, entendeu? Pra mim, essa que é a grande vantagem do day trade, porque embora você vá alocar uma parte pequena do seu patrimônio, sei lá, você vai botar 2, 3 mil reais em uma estratégia, 2, 3 mil em outra. E aí eu tô falando de robô, né? Automático ali, porque você não vai ficar fazendo isso na mão. Cara, isso na curva, isso vai somar uma rentabilidade que, percentualmente falando, é muito relevante. Agora, imagina que você perde. Você perde 15%. Beleza, você perdeu ali 15% em cima de 20 mil reais, né? Então você tá perdendo aí, sei lá, 300? Aumenta 400 reais por mês. Mas você tem os outros 80% do teu patrimônio que estão rendendo ali 800 reais no mês. Então, o que você perder ali naqueles 20% que você alocou em renda variável ali, no final das contas, no grosso do teu patrimônio, você não vai perder no final do mês, entendeu? Então, assim, como complemento de renda, cara, a estratégia automatizada, ela funciona muito bem. A loucura que as pessoas cometem, no meu entendimento, tenho 100 mil... Vou botar 100 mil. Ou fazer o contrário, 20 em renda fixa, pra mostrar um pouco de... É aquele alface no prato de quem gosta de carne. Caralho, é mesmo, mano. É isso, é o contrário. É bem aí, isso mesmo. Aí é loucura, o cara tem 100 mil, eu falo assim, vou dar um all-in em estratégias automatizadas, pô, um mês de drawdown de 15%. Não, e também a galera sem noção, cara né? pira. O cara que, por exemplo, vai botar 10, 20 mil e acho que vai fazer 10, 20 mil em 30 dias. Não é assim. Que daí entra, inclusive, a alavancagem, que é outro problema sério. Exatamente. O cara faz a conta. Não, beleza, esse robô aqui tá dando, sei lá, R$1.000 com um contrato, vou botar 10. Vou fazer 10 mil. Só que aí, na hora que vem um dia de stop, um drawdown, né? E ele não tinha capital suficiente para suportar aquela perda ali. Por isso que eu acho que é interessante falar para o cliente quando ele vai testar uma estratégia, que se ele quer alavancar, ele precisa enxergar o que é o máximo de prejuízo. Sim. E fazer aquele prejuízo vezes a alavancagem. Se ele falar, beleza, eu aguento, as coisas parecem... Mas é por isso que a gente mostra na plataforma. À medida que você aumenta ali a quantidade de contratos, a gente mostra a perda máxima diária, como que você amplifica quando você joga lá de 1 para 10, entendeu? Pô, mas eu não sei se pode falar, mas se puder, você tem uma estatística ali em grandes números, né, não individualmente falando, de quantos % são robôs de day trade e desses quantos são vencedores? Tem. Não sei se tem isso, se pode falar. Hoje na plataforma 99% dos robôs são de day trade. É sério, achei que era o contrário. Não, tem pouca gente que faz swing porque demanda uma margem maior. Para carregar a posição em contratos, né? Outro. Então, grosso... então a maioria tem ajuste, a maioria é mini talvez contrato, um pouco. A maioria é mini contrato, não é ações. Entendi. Aí faz sentido. E aproveitando a parte dos números, quantos clientes têm ganhado em média na OnTick nos últimos meses? Não, posso falar em termos percentuais, na verdade. Sim. Teve uma mudança de 2024 para 2025, uma mudança significativa, né? Por quê? Porque no final de 2024, a XP ela virou para a gente e falou assim, OnTick, a gente quer fazer uma curadoria das estratégias para a gente poder distribuir isso aí para os clientes finais. O que é curadoria? Né? A XP ela tem alguns, digamos assim, critérios mínimos de qualidade que se a estratégia não passar por esse crivo de qualidade da XP, ela não deixa distribuir lá para o cliente na ponta final. Exemplo, estratégia não ter perda máxima. A XP nem deixa entrar na prateleira. Entendeu? Estratégia que não tem limite de operações, ela não deixa entrar na prateleira. Estratégia que, por exemplo, não tem 2 meses de incubação, ela não deixa entrar na prateleira. Então, assim, tem vários critériozinhos, porque tem muita gente que a gente conhece, né? Tipo, tem um robô aqui que é maravilhoso, não sei o que e tal, deixa eu colocar 300 clientes aqui nesse robô agora. Aí o cara liga e faz loucura. A XP não deixa fazer isso. Então, assim, no ano passado não tinha, esse ano tá tendo. Então, no ano passado, o pior mês da plataforma... Não tinha que se dizer esses pré-requisitos. Não, tinha os pré-requisitos de controle de a curadoria de qualidade da XP. Então, no ano passado, o pior mês da plataforma foi o mês onde apenas 22,5% dos clientes ganharam dinheiro. No ano passado. Num cenário onde tinham regras mais frouxas. Mais frouxas. Podemos dizer assim. Então, assim, você imagina, 80% dos clientes perderam dinheiro, 20% ganharam. Entendeu? Tá, mas fazendo um parêntese,
20% já é um número muito maior que aqueles 5% que todo mundo fala como se fosse uma verdade escrita em pedra, né? Exato. Tipo, não, porque 95% das pessoas perdem um estudo mal feito do caramba lá e tal. No pior E aí- mês que a gente teve, no ano passado, a gente teve 4 vezes mais clientes ganhando dinheiro do que se o cara estivesse operando sozinho. No pior normal. momento No ali. pior Aham. mês do ano passado. Esse ano melhorou bastante, E o tá? que mudou? Então, aí no melhor mês do ano passado, algo em torno de 70% dos clientes ganhando Caraca, dinheiro. teve isso. Mesmo Teve. nesse cenário mais à vontade de regras, chegou a ter 70%. Chegou a ter 70%. Aí Caralho. a gente vem para 2025, que é quando a XP... Ou seja, ela- funciona, né? Cara, eu sou suspeito de falar Não, isso. vendo os porque- números de 2025, acho que você vai ter certeza disso. Aí a gente vem pra Não, curadoria. eu tenho, cara, mas eu acho que isso aqui é uma prova pro mercado. Sim. Porque, cara, contra fatos não tem argumento, né? É. E tá lá, tudo auditado e tal. Pô. Aí entra a curadoria da XP em 2025. Então, o pior mês de 2025, 49,5% dos clientes ganharam dinheiro na plataforma. Bizarro. Caraca, isso é bizarro. O pior mês esse ano. É bizarro de bom, né? No sentido. É, sim, como exato. assim? Cara, como assim, Eu tenho cara? os números aqui, depois eu mostro pra Mano, vocês no cara, celular. isso é- Mas a gente tá falando de janeiro. Isso acho é que muito 74% dos clientes ganharam dinheiro Ó, em janeiro. posso ser honesto? Vamos lá. 66 em fevereiro, 62 em março, assim, tá O bizarro. que eu esse ano. vejo, cara? Na boa, velho. Tipo, então assim, acho que dá até pra gente carimbar, né? Que, porra, day trade funciona, tá provado, dá um carimbo aí, porque a gente tem os números, tá? Agora, cabe a pessoa fazer a alocação dela. Se ela é um kamikaze, tem R$2.000 e quer botar tudo, não deve, né? Agora, o cara tem uma capital maior, vai distribuir, botar uma parcelinha ali, então tá tudo certo. Funciona. Mas aí a gente entra num ponto até acho que um pouco mais profundo, que é o seguinte. Pô, a gente tem os fundos de investimento. E as pessoas fazem alocações em fundo de investimento. Muitas vezes sem saber o que roda de estratégia lá dentro. Confiando na reputação, na boa-fé, No na gestor, lâmina, no na gestor lâmina, e isso. tal. Mas muitas vezes as estratégias nem são descritivas. Elas são, tipo, o cara vai esperar um momento ali econômico, um macrociclo e tal. Ele pode mudar de opinião. Então, é uma performance. Ok, as pessoas têm suas reputações de mercado, mas um robô é um negócio mecânico. Tá escrito o que ele vai fazer. Então, eu, enquanto cliente, quando vou alocar, me sinto mais confortável em alocar em algo que eu sei o que é, do que algo que eu não sei exatamente o que é. Não estou dizendo que não deva se alocar em fundo de investimento, mas me parece que para o consumidor é muito mais transparente você fazer... Claro, se você tiver também noção, porque tem robô que os caras fazem black box, não diz o que é, bota um nome comercial e o cara não sabe o que é. Mas se eu souber, não, esse robô é a favor da tendência, beleza, já é um ponto. Ou esse robô é contra a tendência, ou é de, sei lá, reversão à média, seja. Eu já sei qual é a natureza da estratégia. Então, eu, como cliente, eu vou botar um a favor da tendência, um contra, um para mercado lateral, e eu vou meio que tentar balancear. Fazer uma carteira de Fazer acordo com uma o seu carteira, perfil. exatamente. Vou olhar o risco. Sim. Né? Ó, pô, qual é o drawdown aqui? 2%, 5%, 15%, eu vou tentar. Para quem não conhece, pode bater um papo com o assessor também, para ajudar nessa Perfeito. tomada de decisão. Me parece muito mais íntegro, muito mais honesto para o cliente mesmo. O cara poder saber aonde ele está colocando o dinheiro dele ali, né? O fundo de investimento porque o que acontece? Você não deixa de ter... São alguns fundos que são... Como é que a gente fala? Quantitativos, né? Tem poucos no mas Brasil são ainda poucos, que são né? quantitativos. São poucos, exato. Lá fora tem muitos, Sim. inclusive. É. Então, assim, como é uma... Não vou dizer tradição, né? Mas é como se fosse, assim... a realidade do mercado brasileiro é que os fundos, eles têm os gestores ali fazendo todos os investimentos com base na análise discricionária deles. Então, é o que você falou. Você aposta na reputação do gestor, na verdade, entendeu? Agora, o fundo quant, digamos assim, você acredita no algoritmo que o cara está executando ali, entendeu? É isso. Quem é melhor, quem é pior, cara? Tem nos Estados Unidos alguns índices que eles usam lá para acompanhar track record de fundos quant e track record de fundos discricionários, entendeu? Não sei te dizer como que é lá, comparativamente qual que é melhor, qual que é pior, entendeu? Mas assim, aqui no Brasil eu sei que os Não, fundos... mas só esse número aí que você deu de... Esse ano foram, no pior momento, 49,5%, 40, 50%. E no melhor, a gente chegou a falar? 75%. 75%. Tá bem estável esse ano. Esse ano tá bem legal o número, entendeu? Tá.
E aí, quais são os pré-requisitos para um robô ser aprovado? Não sei se o termo é esse, para ir para comercialização. De acordo com o crivo da XP, você tá falando? Isso, é. Então, Da XP e do Malacarne. do Malacarne, não queira saber qual é. Não queira saber qual que é o meu. Assim, eu vou falar... Cara, já que você tocou no assunto... Não, boa, cara. Eu vou falar boa. assim, cara, que eu falo... Ô, Carmine, vocês, tem tanto tempo de mercado quanto eu. E o que eu falo aqui... Ninguém acredita quando eu falo isso, mas, cara, ganhar dinheiro com estratégia automatizada bicho, é muito fácil. Ó, anota o que eu tô falando, pode escrever, cara. Matematicamente falando, é impossível perder dinheiro se a estratégia tiver a seguinte característica: relação risco-retorno positiva e se ela acerta mais do que 50% das vezes. Impossível, matematicamente falando, perder dinheiro. Se você tem uma estratégia que tem um fator de lucro aí de 1.7, 1.5, 1.4, mas se ela acerta 54, 55, 56% das vezes, não tem como perder dinheiro. Não tem como perder dinheiro. Só se o cara for mão de alface e ir no drawdown, estopa. Aí ele perde dinheiro, entendeu? Mas, cara, não tem como você burlar a matemática, cara. Se ela acerta mais do que 50% das vezes e tem uma relação risco-retorno positiva, você não perde dinheiro. O problema é que as pessoas não esperam, né? E eu acho que isso aí explica o porquê que nas operações manuais as pessoas perdem dinheiro. Porque elas não vão cumprir a rigor esse sistema de risco. O cara ele vai botar ali, eu tenho aqui um stop e um alvo, 3-1, beleza. E eu acerto 50%, 60%. Ok, vai fechar a conta. Só que ele não faz. O dia que tá indo para frente, ele zera antes. O dia que tá indo para trás, ele não zera e toma 2, 3 vezes o valor que ele tinha programado para estopar. E aí a conta nunca vai fechar. O loss é sempre no máximo, o gain nunca. O gain nunca. Ganha curtinho, porque satisfaz aquele ímpeto dele de, fechei no verde, no positivo. Mas quando perde, mexe no stop, piora o stop. Aí você sabe como é que é uma bola de neve aí, né? Eu acho que o ideal é o cara botar um robô e nem ficar olhando, pra não ter que ficar... A gente tem discutido algumas coisas nesse sentido com a XP, inclusive, tá? Você bota o dinheiro no fundo de investimento, você não fica olhando, pô. Eu vou puxar a orelha de certas pessoas aqui, entendeu? Pra que você vai... Acompanhar não, operar junto com o robô. Cara, a gente chama de trader de robô, cara. E a gente sabe quem são esses caras. Tô brincando. Poder pode, entendeu? Mas a gente sabe quem são esses caras, entendeu? E a gente tá lá acompanhando, aí você pega lá uma estratégia. Mas é os cracudinhos de mercado, né, mano? Você tem que... Você pega, por exemplo, os cracudinhos. A gente pega lá, deixa eu dar um dado assim, engraçado. Você pega uma estratégia nossa, Esparta, né? Que, é uma estratégia de tendência. Ela abre, geralmente, a operação 9 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. Então, você sabe que ela vai passar o dia inteiro posicionada. Cara, quando chega lá 10 horas da manhã, 10 e meia, você vai ver lá Esparta, 20, 25, 30 clientes lá, tudo com Esparta zerada. Aí eu falo assim, caramba, cara. Pra quê, né, mano? Podia fazer um Globo Repórter. Porque o pessoal fala que é estratégia de longuíssimo prazo, né? Como seria essa estratégia de longuíssimo prazo, né? Compra às 9 e vende às 5 da tarde. O cara quer fazer um puta swing trade, mano. Tinha que fazer um Globo Repórter desses caras, bicho. Tinha que fazer. Não, como é que é? Onde come, onde dorme. Vive, exato. Se reproduzem. Eu tô pra dizer que tem um endereço bom aqui em São Paulo. Eu amo esses caras aqui. Mas são os caras do giro, né? Aí é outro perfil, é o cara que tem que operar com uma estratégia curta, né? Não pode ir pra uma estratégia dessa. Igual a gente tava falando ali embaixo. Se o cara é assim, ele não pode ir pra um robô de tendência, por exemplo. Não pode. Não faz sentido, porque ele não vai segurar, cara. E é o perfil, tá? Se você virar pra mim, Malacarne, vamos lá. Eu falo isso pra todo mundo, tá? Malacarne, qual o seu perfil? Cara, se eu falar pra você que se a estratégia operar 10 vezes e ela tomar 7 stops, pra mim tá tudo bem. Porque se você falar assim, Malacarne, qual estratégia você coloca na tua carteira? Porque eu não opero, porque eu sou analista, né? Se eu fosse operar, eu colocaria só estratégia com relação ao risco-retorno positiva, cara. Sabe? Fator de lucro 1,5, 2,3, entendeu? Porque assim, cara, ela vai acertar 30%, 40%. Qual é a tua linha de corte do fator de lucro? Pra tu descartar. Quanto mais melhor, na verdade. Sim, né? mas o mínimo o quê? 1.2? 1.3, 1.4 eu já tô usando. É porque eu olho muito... Cara, é a matemática que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Se ela tem um fator de lucro de 1.3, 1.4 e eu olho pra taxa de acerto 57, 60...
Não tem o Vai que falar. fechar a conta, né? Não tem o que pensar, cara. É positivo o negócio, entendeu? Agora, se eu pego uma estratégia que tem lá um fator de lucro de 1,7, 1,8 e ela acerta 40, 30% das vezes, ainda assim pode fechar no lucro. Entendeu? Porque ela tem uma relação risco-retorno que, pô, quando ganha, estica bastante, entendeu? Então, eu prefiro esse tipo de estratégia. E a gente tem uma briga grande lá dentro da Untick, porque tem gente que pensa o contrário. Não, eu gosto de relação risco-retorno negativa, né? Que é aquela que, porra, tem 10, 15 ganhos seguidos. Aí você vai ver o tamanho dos ganhos, né? R$30, R$25, R$40. Aí quando perde? Cara, quando perde, devolve 300, 400, 500. Então, assim, mala carne, tá? Mala carne. Eu chamo isso de engana bobo, entendeu? Mas tem gente que se sintam no direito de discordar de mim. É perfil, cara. É perfil de investidor. Eu me sinto confortável numa estratégia que opera 10 vezes e erra 7. Posso trazer uma pergunta mais polêmica? Por favor. Bom, a gente Mais vê que que... essa. Essa é boa também. Tá na moda hoje em dia os copies. Então, assim, eu quero primeiro que você dê sua opinião sobre os copies. Mas depois eu gostaria de que você explicasse a diferença Isso que eu ia falar. entre copy e operações automatizadas, estratégias automatizadas. Porque a gente tem visto que muitas pessoas aqui confundem os dois termos e eles são completamente diferentes. Sim. Então, cara, copy, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que opera bem pra caramba de forma manual. Eu mesmo, cara, imagina assim, eu sempre operei de forma manual, quer dizer, quando eu operava, eu não tinha um tique, sempre operei de forma manual assim. E, cara, minha taxa de acerto era alta, entendeu? Eu sabia fazer gerenciamento de risco e tal. Tem muita gente que sabe operar na mão. Muita gente que sabe fazer trade manual e opera muito bem. O problema do copy é que quando você opera de forma manual e você tem a pressão... Eu te falei exatamente. a gente falou sobre neurociência essa semana. Tô sabendo. E esse assunto veio à tona. Tô sabendo. E você tem uma pressão de que tem 150 assim, pessoas plugadas atrás ali daquele teu cliquezinho. Que quando você opera sozinho, se você cara, for é legal. minimamente honesto também, né? Exato. Tipo, exato. o pré-requisito. É isso. Se você se preocupa com as pessoas. Todo mundo diz aqui, cara, operar sozinho, a profissão trader é maravilhoso, né, cara? Porque assim, você tá naquele dia, você sabe que você tá fazendo um monte de cagada uma atrás da outra, mas você tá clicando sozinho, não tem ninguém vendo o que você tá fazendo assim. E você fala assim, cara, vou continuar fazendo esse erro aqui, dane-se, não tem ninguém vendo o que eu tô fazendo mesmo. Então, assim, o fato de não ter ninguém ali, né, cobrando o que você tá fazendo, você fica tranquilo, deixa eu fazer minha cagada aqui sozinho e tá de boa. Agora, quando você tá num copy, que vai ter uma galera que vai te cobrar, 150 pessoas ali atrás, qualquer erro que você cometer, você tem 150 negros assim pra, bicho, te dar chicotada. Eu acho que traz também. Você pensa o seguinte, você sozinho, se você faz uma cagada muito grande, você tem que chegar em casa e explicar pra sua esposa. Já é difícil. Imagina você transformar 150 pessoas em esposas. É isso aí. Você fala, meu, é isso aí. fudeu. É isso aí. Cara, e a pressão você, do corpo, tecnicamente falando, você traz pra si. Vamos lá, vamos uma situação hipotética. Eu sou um trader, sou vencedor, e aí penso, pô, legal, eu opero bem, por que não monetizar isso? Vou vender minhas operações para uma galera e vou ganhar muito mais dinheiro. Eu acho que o racional é válido, não dá para dizer que não é, né? Faz sentido. Faz sentido. Comercialmente falando. Só que aí, beleza. Aí eu vou operar com 1.000 pessoas nas minhas costas. Se for um contratinho, porra, já são 1.000 contratos. Cara, peraí. A gente tá falando de quê? Dólar, índice? Não é toda hora que você consegue enfiar 1.000 contratos ali no book, né? E vai ter liquidez para isso. Sim. Então eu vou começar a ter... Isso eu tô falando de um contrato. Eu vou começar a ter um problema que é o 5 mil. O trader da mesa do banco tem, que é... Cara, você não vai entrar no único ponto. Você vai ter que diluir para entrar, diluir para sair. Então, se você diluiu, o teu cliente A vai entrar no ponto, o cliente B no outro, o C no outro e por aí vai. Eu devo saída pro A. Exatamente. Eu então tenho você traz para si um problema de institucional que não tem... Vou puxar esse assunto depois, que eu tenho umas métricas para passar para vocês. Hein? Então, cara, eu acho que... Não, já traz agora, já, porque eu acho que esse é o problema. Mas a Untick pretende trabalhar com copy em algum momento? Você nossa, explicar a diferença. Explicar a diferença. A nossa tecnologia, ela serve para copy e para robô. Tá. É a mesma. Vamos lá. A diferença entre copy e robô. Né? Por baixo dos panos, digamos assim, na hora de replicar a operação para um grupo de 100, 200, 300, 400 clientes, a nível de plataforma é cravado a mesma coisa.
Não tem nenhuma diferença, digamos assim, da plataforma para trás, para a gestão das a única operações dos diferença é o clientes. sinal, é o ponto de origem. Exatamente. Se for um sinal que um ser humano apertou isso. o botão, ou se foi um robô que deu Dá um tique clique. para trás, se, digamos assim, for copy ou for robô, não tem absolutamente nenhuma diferença. Ponto. Então, dito isso, qual é a diferença entre copy e robô? É na origem da operação. E aí entra Só o isso. fator humano, porque o Só trader, isso. ele pode estar num dia que ele brigou com a mulher, Isso. um dia que ele passou mal, um dia que ele sentiu a Mas pressão. ainda explicando, Carmine, então vamos lá. O copy é o quê? É quando você tem uma pessoa, É isso. um ser humano fazendo a análise e o julgamento do que ele acha do que vai acontecer com o mercado. E sendo copiado Exato. por uma carteira de clientes. Aí esse ser humano fala assim, pô, tô achando que o mercado vai cair, pá, vende. Aí ele joga para a plataforma que replica para 1.000 clientes. O robô, ele faz a análise com base nas regras matemáticas dele ali. E aí ele vai pegar, vai analisar e vai falar assim, pô, é hora de comprar. Aí o robô, pá, manda a compra da plataforma para trás e ela replica ali para 1.000 clientes. Então assim, não depende, né? Independente se você tem a origem da operação sendo um copy ou um robô, da plataforma para trás é tudo igual. Mas a diferença básica é justamente quem analisa a hora de comprar e a hora de vender. No caso do copy é um ser humano, no caso do robô é um algoritmo. E aí Essa é a grande diferença. minha única crítica é essa, justamente, porque aí no ser humano você traz problemas que um ser humano tem, né? Sim. Que pode ter falha. E aí o outro ponto de crítica, que aí eu acho que é igual para os dois, que é essa questão do capacity que a gente estava falando. Pô, mesma coisa, se você botar um robô com 10.000 contratos pendurados nas costas, vai dar problema do mesmo jeito. Pode ser que execute, que não execute. Aí eu entro com a seguinte observação. Você está falando agora não mais do problema da origem da operação. Isso, não, já da onde ela está sendo mudou originada. o problema. A partir do momento que a operação ela é mandada para a plataforma, da plataforma para trás, a gente está falando agora do problema de capacity, tá? Então, assim, o que a gente faz na OnTick para a gente mitigar o problema de capacity e qual é o dado que a gente tem de spread e tudo mais, tá? E lá na OnTick, uma métrica que a gente coloca desde sempre, eu vou explicar porque ela não é tirada da cachola, né? É o seguinte, todas as estratégias da OnTick, elas trabalham com 2 limites, tá? Desde sempre. Ou 400 clientes ou 2.000 mini contratos. Independente se é índice futuro ou dólar futuro, tá? Então, por que a gente coloca 400 clientes ou 2.000 mini contratos? A quantidade de clientes, se você tem 400 clientes, primeiro, eu preciso passar de forma rápida 400 ordens pelo nosso OMS. O OMS é a aplicação que manda a operação para a bolsa, né? A capacidade do nosso OMS, ela é um pouquinho maior do que isso, gira de 600 a 800 ordens por segundo. Então, assim, se você mandar, dá menos, cá entre nós, tá? Mas, assim, a gente consegue, dar um número que, falar em números absolutos, a gente consegue disparar para XP 400 ordens em menos de 50 milissegundos. Só que na hora que bate lá na XP, aí a ordem vai para a bolsa, aí lá na bolsa tem que ter o casamento, aí passa pelo controle de risco da corretora, blá blá blá. Então, assim, a ordem não é respondida em 50 milissegundos. Agora eu entendi os 400, entendeu? porque se tu botar 2.000 clientes ali... Exato. Então, assim, nós mandamos 400 ordens em menos de 50 milissegundos. Mas lá na XP, sistema de risco, bolsa, casamento de ordem, até retornar tudo para um tique, aí a gente coloca aí uma folga de 1 segundo. Entendi, entendeu? perfeito. E aí o que acontece? Se você manda 2.000 clientes operarem ao mesmo tempo, cara, 2.000 clientes para bater na bolsa, fazer verificação de casamento de operação, bater no sistema de risco da corretora, voltar. Aí, meu amigo, demora muito tempo. Pensando que executar. esses lançamentos recentes de copy estão vendendo 4, 5 mil Isso não- assinaturas, Isso é... assim, a conclusão é meio óbvia do que vai acontecer. né? demora muito para executar todo mundo. Demora. No nosso caso, o que a gente metrificou, Carmine e Impera? 400 ordens, né? A gente consegue, assim, com 98% das vezes, 95% das vezes, ela vai executar em menos de 1 segundo. Então você muito não tem rápido. a diferença de tempo de execução dos clientes. E por que 2.000 mini contratos? Aí já vem na nossa experiência de mercado. Porque quando você tem lá 2.000 clientes usando RLP, tá? Isso é importante que pouca gente fala no assunto, mas como a gente está falando de forma técnica, Sim. eu vou tentar abrir os números de forma técnica, né? Então, quando você tem no book, por exemplo, sei lá,
3 níveis de preço, com 300, 400 e 500 contratos. Então, se você for somar, você tem 1.200 contratos ali nos 3 primeiros níveis de book, né? 400 mais 500 mais 300, 1.200. Só que ninguém sabe que quando você dispara 2.000 contratos, a corretora ela faz a contraparte de uma parcela desses 2.000 nem contratos. tudo vai ser consumido do book, né? Nem tudo Uma vai parte ser é consumido do absorvido pela RLP. Uma parte é absorvida pela RLP e juridicamente a corretora não pode absorver tudo. Sim, E sim. ao contrário do que muita gente fala, a RLP pra gente é uma coisa boa. Ajuda. Ajuda demais, demais, demais. Cara, quem fala merda de RLP é burro. Não sabe o que tá falando. Eu cheguei nesse nível, não, não. eu já tô puto, já foda-se, vou falar. Calma. Não, cara, é porque tem um monte de... Muita desinformação. Muita com relação à desinformação, o RLP. cara quer... Muita desinformação. Cara, sei lá, você tá ali a meio ponto ali de dólar ou no 100 bola de índice. Se você disparar uma ordem a mercado, se não tivesse a RLP, ela poderia pegar Rasgar o book. 2 ou 3 ticks acima. Rasgar o Tendo a RLP, ela vai executar no preço que você executaria. Em que momento É isso igual ou melhor? igual ou melhor? Então, em que momento, se você vai executar um preço igual ou melhor do que você executaria, Uhum. em tese, porque se você não tivesse a RLP, podia executar pior, Muito poderia pior. pagar Muito 2, pior. 3 tickets para cima. Sim. Em que momento isso é prejudicial para o cliente? Não Mas faz isso chama terceirização de responsabilidade. Você precisa culpar alguém quando você está perdendo. Então já foi a época da corretagem, já foi a época da Sim. plataforma, agora é a época do RLP. Não tem Exato. mais corretagem para culpar, né? Não tem nada mais para culpar. E daí pegaram agora um serviço que é positivo, que ele garante uma execução igual ou melhor, e começa a colocar a culpa nisso. Pô, mas daí entre nós aqui é um negócio desagradável. No nosso caso, isso Não, faz e muito assim, sentido. É desonestidade intelectual, é mentira, cara, um desserviço pro mercado, é tudo de errado. Não tem sentido nenhum fazer isso. Cliente com ordem pendurada reclamando de RLP. Isso não existe. Então, o cara nem entende Não como é que entende, funciona, mas Não reclama do entende, RLP. Você fala, exato. pô, não é possível, amigo. Com ordem pendurada, É só pendurado, ordem no exato. mercado, É porque não entende mesmo. Não Aí entende. você entende que no nosso caso, como a gente bate no mercado, você imagina que eu bato 2.000 mini contratos. Então, na média, a corretora vai absorver 30%, 35% dessas ordens. dentro Não do mais que isso, por mecanismo causa da RLP. limitação da lei. A bolsa não deixa. Então, matemática comigo, vamos lá. Se eu bato 2.000 contratos, então a corretora absorve 30% disso daí. Ela absorve, então, 600. Sobra 1.400, digamos assim. Então, esses 1.400 eu vou bater no book 300, vou consumir os 400, vou consumir 500. Cara, aí a gente tem a estatística média da plataforma OnTick. Hoje, toda vez que a gente bate... Fora que tem a renovação de book também. Tem a renovação, tem então, o lote enfim, escondido de HFT, tem tudo Tem ali tudo por trás. isso que né? vai amortecer esse fluxo. Por isso que o nosso spread, para cada ordem que a gente dá com 2.000 contratos, não tique na média de menos de 15 pontos. Ou seja, a gente está falando de menos de 3 Ticks, né? ticks no índice futuro. Para estratégias que são longas, que vão buscar muito mais. Pô, não do faz que diferença nenhuma no resultado final do cliente. Você imagina você buscar, por exemplo, 1.000 pontos de target, beleza? Aí você toma 15 pontos na entrada, 15 pontos na saída. Pô, o que são 30 pontos, digamos assim, né, de spread, sendo que você surfou uma tendência de 1.000 pontos, assim. Pô, você ficou com 940 líquido no bolso ainda, entendeu? Então, assim, Agora, se fosse uma estratégia para buscar 25, né? 5 Seria um ticks problema. Não, ali, aí não mano, existe. não existe. Aí não existe. Ou Aí então você você opera tocou- sozinho. aí Aí você você tocou opera no- sozinho, não bota robô, não bota cliente. sozinho é maravilha. É. Mas você tocou num outro ponto. Pô. A gente não deixa entrar na OnTick estratégia de scalping. Perfeito. Porque A não gente- cabe, cara. Não cabe. Você operar scalping sozinho, cara, uma você faz o que você coisa. quiser. Entendeu? Agora, pô, você colocar 300, 400 clientes atrás de você para Não cabe, scalping, mano. cara, isso não existe. Não É o cara cabe. que não entende da microestrutura do mercado financeiro, entendeu? Não, aí sim, aí botar isso e vender isso é coisa de desonesto, É. né? Ah, eu concordo. Porra, Existe alguma estratégia da OnTick para desenvolvimento de uma plataforma para traders? Imagina o seguinte, o cara quer operar scalper, ele não quer desenvolver um robô para comercializar. Ele quer operar para ele. Ele tem uma estratégia lá que, puta, às vezes pode ser fluxo, às vezes pode ser gráfico, independente de qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar, mas ele quer desenvolver para ele, até para ele tirar o emocional da frente, que a gente sabe que desse índice dos 95%, muitos dos traders, eles têm entradas melhores, têm trades melhores, mas eles acabam devolvendo tudo naquele dia de fúria. Então o cara que ele é consciente, ele fala, eu não tenho capacidade de manter minha cabeça livre, eu vou ter meu dia de fúria, eu prefiro automatizar.
Existe alguma Você ideia? fala com automação? O cara, ele vai pegar a estratégia dele, porque teoricamente Ele mesmo todos eles usar- têm uma estratégia. Todo É, trader, toda pessoa tem uma mundo- estratégia. Ou é cruzamento da média não sei do que com não sei o que lá, pivô, ou é fluxo. Para o cara conseguir automatizar a cabeça dele e colocar no trading? A gente tem duas iniciativas dentro da OnTick e, assim, para ser muito honesto, a gente está um pouquinho atrasado com as duas. Tá? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas a gente tem o OnTick Builder, que é basicamente a possibilidade de você montar num formato de clique e arrasta. E, né? Sem no code, né? No code. Sem programação. No code. Aí você sai ali escolhendo quais são as combinações de regra de entrada, regra de saída, limite de operação, horário e tal. Então, num formato no code, você consegue montar. O Builder está atrasado porque a gente está equipe pequena, então a gente está tentando montar a equipe para a gente focar nesse produto, né? Um pouquinho mais avançado do que o Builder tá o OnTick Code, que foi inclusive que a gente apresentou no OnTick Connect em janeiro desse ano na B3, né? Que é a possibilidade de você, usando uma linguagem de programação Python, você desenvolver as suas estratégias ali dentro da própria OnTick. Esse está mais avançado. Então, assim, provavelmente a gente deve soltar para um público menor primeiro o OnTick Code, porque assim, para usar o OnTick Code tem que ser programador. Então assim, eu sou entusiasta, esquece. Então assim, para um público menor programador, a gente quer soltar o OnTick Code, porque esse aí está mais avançado, e depois que a gente colocar no ar o OnTick Code, a gente deve lançar o Builder para o público mais entusiasta, no code, clique e arrasta. Entendi. Muito bom, cara, muito bom. E assim, eu acho que, até falando também de números, né? As estatísticas são impressionantes, cara. Eu não sei, tem quantas estratégias lá no OnTick, mais ou menos? Cara, tem mais de 500 estratégias rodando. Caraca, não sabia que era Entre tanto. nossas e de parceiros que já estão assim, ativas com clientes, entendeu? Mas assim, incubadas, só da OnTick tem mais de 600, entendeu? Então assim, tem muita estratégia nova para sair ainda. Entendi. De todos os perfis. Incubada que você diz é aquele período lá de 2 aprovação, meses que pra tá aprovação, exato. em paper trade. Exato. E qual que é seu grande objetivo com a OnTick? O que você acha que vai ser aquele número que você vai atingir? Você vai falar, pô, tô feliz, eu fiz história. Quer saber mesmo? Pô, Cara, eu assim, eu não vou falar pra você assim, porque tem muita gente que é meio megalomaníaco. Se tem um cara que é pé no chão, sou eu. Assim, eu sou muito pé no chão. Nesse sentido de números, aonde a gente pode chegar, o que a gente pode atingir, eu sou muito pé no chão. Então, assim, eu olho o que a gente tem hoje no mercado brasileiro e eu não faço muita projeção assim de, eu quero atingir isso, entendeu? Mas, assim, dado que a gente hoje já representa, no tamanho que a gente está hoje, não sei se vocês sabem dos números, mas a OnTick hoje já bate 2,5% do mercado brasileiro com certa frequência. Tá? De participação, se diz, De volume. participação no mercado brasileiro. market share de mini De contratos. market share. Caramba, cara. 2,5%. Bastante. E é um número que eu não sei se tinha esse número, mas enfim, a gente bate com bastante frequência 2,5%. Então, assim, eu acho que a gente tem espaço ainda para crescer, cara, triplicar, quadruplicar de tamanho. Tá? Então, assim, infraestrutura tecnológica a gente tem, entendeu? Só que para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de mais estratégias, porque as estratégias têm capacity, né? Na OnTick não dá para colocar todo mundo junto, era esse entendeu? um ponto também que eu queria chegar. Então a gente quer né? mais desenvolvedores para a gente poder trazer mais gente para mais estratégias. Porque à medida que as estratégias vão esgotando a capacidade de absorver clientes, você precisa de mais estratégias. Deixa eu dar um dado para você, então, com relação a isso. Hoje na OnTick, a gente tem mais de 80 estratégias com capacity esgotado. Caramba. Não entra mais ninguém porque lotou. Mais de 80. Então, assim, se a gente for somar só essas estratégias, a gente tem mais do que o dobro de robôs do que o segundo colocado no mercado em automação. Só nessas estratégias. Somar tudo, provavelmente eu estou para dizer que a gente tem de 5 a 6 vezes mais estratégias automatizadas em execução do que o segundo colocado hoje no Brasil. É esquema de balada concorrida, né? Tem que esperar um sair para outro entrar. É desse jeito. Inclusive, a gente está tendo um problema, porque é um problema de ordem prática, né? A gente até implementou uma melhoria essa semana, que é o cliente que está lá numa estratégia com capacity esgotado, quando ele estopa a estratégia, é questão do tipo, vou alterar a quantidade de contratos. Ele estopa, ele altera a quantidade de contratos, quando ele vai ligar de novo a estratégia, Já ele não esgotou. consegue.
Cara... Isso a gente já passou por isso aqui, tá? Ah. A gente tem uma estratégia que aconteceu sério isso aqui. Aí a gente implementou uma melhoria Caraca, essa mano. semana, para não mentir, anteontem a gente colocou no ar, que foi uma melhoria de agendamento de troca de volume. Ou seja, a pessoa tá rodando com um contrato estratégico e fala assim, gostei dela, quero aumentar o lote para 2. Quero pausar. Então, ao invés de estopar e religar, a gente colocou um agendamento de troca de volume para um pregão fechado, a gente altera o volume e o cara não perde lugar na fila. E dizem as más línguas que prejudicou um pouco os traders de robô também. Pessoal que desligava a estratégia, Eu acho isso ótimo. vinha outro Os no mãos de lugar e alface. contratava. Muito bom, muito bom. A gente pensa em formas de punir os mãos de alface, mas a gente Muito bom. vai ter que brigar com muita gente, entendeu? Muito bom. Não sei do que ele tá falando. Então é melhor não tocar nesse assunto agora. Mas assim, eu não os sabia objetivos disso. são esses, cara. Acho que a gente tem um potencial aí de crescer ainda umas 3, 4 vezes ainda. E sempre com o pé no chão, no sentido de que assim, pra mim, o legado que a gente quer deixar com o Tiki é essa percepção de que se você tem estratégia, se você segue a regra, né, aquele fracasso no day trade é passado, é história, que a gente consegue virar o jogo desde que a gente tenha, né, regras bem definidas, uma plataforma que tem uma boa execução e a gente consegue que lá na ponta final o cliente tenha sucesso. Esse é o legado que eu quero deixar. Sensacional. Cara, e assim, acho que é bem forte isso tudo que a gente está falando hoje, porque a gente está dando provas definitivas e incontestáveis de que, cara, day trade funciona. É só você fazer a coisa certa. É só você não se sabotar, é só você automatizar, principalmente, para ter uma garantia de execução, que as coisas vão rodar de acordo com aquilo que foi testado, previamente testado. Então, assim, acho que é a resposta, né? Que muita gente espera, que ainda está na dúvida se funciona ou não funciona, tá aí. Os números estão aí para provar. Agora, eu acho também que... E foi interessante esse dado que você trouxe de muitas pessoas que estão ali, são pessoas que entraram no mercado e nem nunca, talvez, operaram de outra forma, né? Já entraram direto por essa porta ali. Eu acho que cada vez mais vai ser assim, porque o mercado está crescendo e, ao mesmo tempo, a gente tem outras, tipo, concorrências, né? Como casas de apostas, joguinhos do Tigrinho e coisas do gênero, assim, que também, de certa forma, tirou muita gente da bolsa, né? Então, acho que... E que estão longe de ser investimento. Que não são, diga-se de passagem, é muito importante dizer, não são investimentos. E, assim, até, cara, você tá ali literalmente, por exemplo, diferente da RLP, quando você tá apostando contra uma casa de aposta, cara, aquilo ali foi feito pra você perder, velho. Ali é literalmente você tá contra o dono de tudo e não tem compromisso com nada. E é um mercado manipulável ainda, muito manipulável. Você sabe o que tem ali por Totalmente, trás, cara. O algoritmo... Na verdade, você sabe. Sim, o que o tem por algoritmo trás. vai te entregar um pouquinho de performance para você ficar encantado e continuar jogando, mas depois ele vai tirar tudo de você. É assim que é feito. É feito para isso. E é feito para isso. E até abrindo aqui um ponto, por exemplo, não é diferente de CFDs, de Forex, que muita gente que opera Forex nem sabe o que é Forex. Forex não é um mercado regulado, centralizado, é um mercado onde a própria corretora, ela vai fazer o book de ofertas. Isso aí. Que Cada corretora não tem existe isso, nenhum tipo de relação com o preço real do mercado. A corretora pode criar um preço imaginário ali, que, quer dizer, não é nem uma corretora, né? É uma casinha de aposta disfarçado de corretora. Então, assim, são mercados que aí sim realmente podem ser, na maioria dos casos, dependendo de onde está, de qual é a idoneidade ali da empresa que está fazendo isso, podem ser realmente ali você está jogando, cara, praticamente a mesma coisa que você está jogando no Tigrinho ali, quando você está numa empresa ali de Forex, de CFDs e coisas do gênero assim. E eu acho que muita gente não tem consciência disso. Tem muitos traders aqui no Brasil. Trocar bolsa, mercado regulado, pô, bolsa mais centenária, né, cara? Uma instituição centenária no Brasil, em várias partes do mundo. Cara, com inúmeros instrumentos aí que tem liquidez, que tem volatilidade, e trocar isso. Outras coisas. E trocar isso por qualquer outro tipo de coisa, acho um desperdício mesmo, cara. A bolsa tem muita coisa para explorar ainda na bolsa brasileira. E agora vem outras, né?
Agora vai começar uma temporada de novas bolsas pro ano que vem. Já vai sair, já? Eu tô por fora. Aparentemente, eu sei que a A5X, que é de derivativos e futuros, que é nosso mercado, começa a rodar em junho de 26. Menos de um ano. Menos de um ano. Ela só vai rodar derivativo só. Derivativos. E tem outra depois? Futuros e derivativos. E tem a Bolsa do Rio, do Mubadala, que essa eu não sei qual que é o prazo para eles, mas vai vir muito mais focado em equities. Entendi, ações. Cara, eu acho que é isso. O mercado americano, ele já caminhou para esse lado, né? A gente tem várias bolsas há muito tempo. E, cara, quando a gente fala em números de investidores, nos Estados Unidos a gente tem ali 55%, 60% da população investindo. No Brasil a gente ainda está em 1, 2, 1,5, oscilando assim. Então a gente tem um mercado aí muito grande para crescer. Se a gente dobrar de tamanho nos próximos 5 anos, a gente ainda vai ter uma parcela infinitesimal da população investindo. Então dá para dobrar muitas Qual vezes. Qual que é essa palavra? Infinitesimal. Repita. Cara, é muito pequeno. Coisa de gente culta, coisa de gente muito culta. pouco, cara. Quando você fala... Cara, era 0,5%. Hoje cresceu e está em 1% da população. Lembrando que a B3 é a 20ª maior bolsa do mundo, né? Tem Uma muito população pequena em grande, comparação. né? Porque na Europa você tem algumas bolsas ali rodando, mas os países são muito pequenos, né? Então a população é muito pequena em relação a grandes mercados. A gente tem Estados Unidos, China, né? População muito grande, Índia, e lá sim tem mercados. Cara, na Índia. A Índia é nossa, bizarro o que Coreia aconteceu na também, Índia, Coreia do cara. A tecnologia dos indianos é sensacional. sensacional. pra São bolsa, excelentes um dos melhores do programadores, mundo, tá, cara. A Etura é de lá, né? Não sabia, não. A Etura é de lá. Não sabia, não. E bem gamificada também, Bem né? gamificada. Bem gamificada. Tá bem alinhado com Eu essa sei que eu li uns visão. blogs técnicos aí sobre a bolsa indiana e o negócio lá é bizarro. Também, imagina, 1 bilhão de Não, 1 pessoas bilhão de lá. pessoas. E Eu tem tive muito contato, indiano que cara. investe na bolsa, eu não sabia, cara. Tem, É uma das tem. bolsas que tem a maior quantidade de empresas abertas no mundo, é a Bolsa da Índia. Porque, cara, tem muita empresa e tem Muita gente tem pra muita operar, gente né? para operar. E são, cara, eu vejo o Brasil tem todo o potencial para ir para esse caminho, né? Assim, de aumentar o seu mercado de capitais. E eu acho que isso vai passar, cara, por automação. É um caminho sem volta, vai passar. Não vai pegar todo mundo, mas vai pegar uma parcela muito boa ali. Day trader nunca vai deixar de existir. pode ter Nunca vai certeza. deixar. Tem que ter, pô, tem que ter. Vai ter sempre. Boa. Mas se a gente equalizar o jogo, pelo menos, já tá bom, né? Aumentar um pouquinho a parcela de operação automatizada, diminuir um pouquinho a parcela de operação manual. Não, porque cara, tá eu muito volto a dizer, disso, não porém, precisa né? ser um ou outro. Dá pra fazer as duas coisas, pô. Dá pra É só fazer. você Tem dividir, mercado pros dois. né? Abre 2 contas ali. Tem mercado pros robozinhos tirar dinheiro da Tem, galera também que tem. Tem pra opera todo na mão. mundo. Não, mas e a regra do jogo, eu acho que... Teve uma vez que eu tava batendo um papo com o Lombardi e ele me falou que desde a época da Interfloat, a grande meta dele, o grande objetivo era fazer os clientes terem um tempo de vida mais prolongado. E eu acho que a gente tá indo muito nessa direção. Então, se a gente consegue fazer um trabalho desse que vem sendo feito pelo Antique, eu acho que a gente consegue atingir esse objetivo e com isso o nosso mercado cresce. Porque fica muito difícil, né? Se esse tempo de vida continua pequeno do jeito que é hoje, a gente não vai crescer nunca. A gente vai só reciclando os clientes que já estão em bolsa. Então, pô, você mostrar para os clientes que existe uma forma de ganhar dinheiro no mercado tão criticado e amassado, eu acho que no médio e longo prazo a gente vai mostrar outra realidade pro que vem acontecendo. Sim. E se você parar pra pensar, Impera, mercado futuro, cara, imagina uma pessoa que tá chegando agora, que não tem nenhum conhecimento de bolsa. Cara, mercado futuro não é algo fácil de você entender, cara. Não é. Não é intuitivo. Então, não. como que você escala vendido, isso né? daí? Exato, não é intuitivo. Vender Como o que você não tem. Exato. Então, como que você escala isso para um público grande, sendo que o cara não entende aquilo dali? É difícil, cara. Tem que ser uma coisa mais simples. Nesse sentido, a OnTick, ela é mega simples. Né? Apertou o botão ali, cara, toda a parte técnica fica com a gente ali. Praticamente entendeu? a Apple do Day Trade. Amém. Tomara que chegue lá um dia. Também. É isso. Cara, te agradecer. Aí, pô, eu sei que você é uma pessoa bem ocupada aí. Obrigado pela sua presença. E passa aí suas redes sociais, suas considerações finais, um recadinho aí pra galera. Fica à vontade.
Beleza. Pode usar o arroba da Untic, né? Claro. Acho que é arroba Untic Invest. Minha rede social é mais pra falar dos filhos, né? Não, sei, passa da eu Untic, tenho então. 3, né? O Império um dia tá chegando, né? Não, já parei. Já deu. Chega lá também. Já estou Mas assim, também. eu fico lá na minha pessoal ali só postando a molecada só, né? Mas tem o arroba da Untic, arroba Untic Invest, onde a gente fala um pouquinho sobre as novidades da plataforma, né? E eu queria, mais uma vez agradecer imensamente o convite, me sinto sempre muito honrado ao não apenas vestir essa camisa, mas pisar aqui na Nomus, é sempre um prazer estar com vocês. Pô, obrigado. Eu também te agradeço, Malacarne. Acho que mais do que agradecer sua presença aqui, agradecer pela sua amizade, se é que eu posso dizer isso. Acho que Imagina. já são anos que a gente está junto aí. E, é um prazer poder ter substituído o Daniel aqui para entrevistar um cara que eu gosto tanto. Então, muito obrigado. Não preciso nem falar que as portas estão sempre abertas. Ótimo. Maravilha. Cara, e você que ficou até aqui, quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui, é super importante pra gente, e principalmente compartilhe esse vídeo com alguém. A gente falou de coisas muito importantes aqui, com toda a sinceridade e transparência do mundo, né? A gente poderia ter evitado vários assuntos, mas não temos interesse em fazer isso. A gente quer realmente levar a verdade do mercado para vocês e que vocês possam, de forma consciente, investir o seu dinheiro em coisas que realmente funcionam. Então, para de cair em golpe por aí, né? Tem aí o Untic, ferramenta séria, e tem a Nomus Plus para você aprender. Você que quer aprender, entra lá na Nomus Plus, tem bastante conteúdo educacional e eu te vejo lá. Se inscreva aí no canal.